Bom dia, sejam todos bem-vindos aqui na nossa live. Gustavo já está aqui, que é meu convidado de hoje, então nem vou apresentar, vou esperar ele aqui para a gente começar a nossa live. Oiê, Camila! Tudo bem? Perdi a sua live ontem com a Dai. Olá, bom dia. Olá, olá! Bom dia, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde. Na verdade, a gente já nem sabe mais como que a gente fala. Afinal de contas, todo dia parece domingo, com exceção Home aos office. advogados trabalhistas. É verdade, verdade. Os advogados trabalhistas e os advogados corporativos em geral, né? Exatamente, exatamente. Acho que essas duas classes aí estão vivendo ou precisarão de recesso depois de todo esse período, né? Para quem ainda não conhece, deveria conhecer essa referência com quem eu falo. Hoje tenho o prazer aí de ser meu colega de trabalho, de ser meu amigo aqui, que participa em alguns cursos meus. Gustavo Rabai, advogado especialista, referência quando o assunto é compliance. Então, Gustavo, desde já agradeço, Rabai, a ter aceitado aí o convite e estar juntos em mais uma live aqui. Eu que agradeço, Rafaela. Sempre muita generosidade sua. Você que sempre está movimentando aqui as redes sociais, com cursos incríveis, ativos incríveis. Agradeço demais o convite para participar. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje está um pouquinho de ventania aqui, de chuva. Não sei se estão ouvindo claramente. Tá ouvindo tranquilo, tá tranquilo. Uhum. Tranquilo? E aí, pessoal, antes de iniciar o papo, tranquilo. queria só falar para vocês rapidinho, Rafaela, como é que eu iniciei meu trabalho nesse segmento de compliance. Desde sempre eu fui muito vinculado à questão do combate à corrupção. Então, o Compliance 1.0, ele tem início, claro, em documentos e em legislações internacionais de combate a fraudes e à corrupção, mecanismos de controle. Como referência básica o FCPA, né, que é uma legislação norte-americana de 1977. Então, compliance não é nada de novo, né, no mundo. Mas é novidade no Brasil porque também nós tivemos com a legislação anticorrupção, né, a Lei Anticorrupção de 2013, que foi regulamentada em 2015, o Decreto 8420, que é um importante instrumento de compliance para quem se dedica ao tema, o famoso Compliance 1.0. Nós tivemos aí o começo, né, o despertar aí da força do compliance, né, sem trocadilhos com Star Wars, mas o despertar realmente da importância dessa nova linguagem, sobretudo para a advocacia consultiva, a advocacia corporativa e para a governança, né, das empresas. E aí entra também a questão do trabalhista, porque muito antes da lei anticorrupção empresarial, da lei da própria legislação da fraude, nós temos hoje a BNT falando sobre fraudes e a criação de mecanismos anti-suborno. Muito antes disso, nós temos as normas regulamentares. Ou seja, desde lá da CLT, desde lá atrás, no início da legislação trabalhista do Brasil, nós já temos inúmeros mecanismos, inúmeras normas que regulamentam a prevenção relacionada à segurança, né, do trabalho. E a Pri está perguntando aí, é o decreto 8420 de 2015, tá, Pri? A lei é a 12846 de 2013, decreto 8420. Então, muito antes dessa legislação que coloca o compliance no mapa, a gente tem aí, né, uma série de leis que são trabalhistas, uma série de normas regulamentares que envolvem a questão da medicina e segurança no trabalho, ou seja, normas de caráter preventivo. E é disso que a gente fala aqui, né? Eu não sou trabalhista, não sou da advocacia trabalhista, mas eu tenho uma sócia que ela trabalha exclusivamente com contenção de partido trabalhista. Né? Minha sócia é Marina Cunha Lima, grande referência. Peguei umas dicas com ela aqui para falar alguma coisa aqui para vocês, né? Para a Rafa não me corrigir tanto, para a Rafa não ter que me corrigir tanto, né, Rafa? Aí a Marina me auxiliou. Imagina! Mas eu queria falar com vocês em relação à questão do risco, tá? O risco corporativo, ele é a base do trabalho do compliance officer, do analista de compliance, do advogado que trabalha com compliance, do departamento jurídico interno da empresa.
E o compliance trabalhista, ele foca muito no coração mesmo do que é a gestão de risco, tá? Então, o que é a gestão de risco no compliance em geral? Aqui alguém está pedindo aí para anotar. Deixa eu colocar aqui, 8420 para abrir. Ok? Então, o compliance trabalhista tem como principal... aliás, o compliance de maneira geral, a gestão de risco de maneira geral, foco classificação do risco dentro de uma corporação, dentro de uma organização. Então, quando a gente fala em compliance, a gente está falando, em primeiro lugar, na criação de políticas que visam que a empresa possa ir mais longe. Ou seja, muita gente acha que compliance é apenas contenção de passivo, contenção de prejuízo material, mas, ao mesmo tempo, também é uma forma de você impulsionar, tá, uma empresa, fazendo com que ela sinalize para o mercado que ela tem valores que são irreprodutíveis. Elas são impossíveis de serem copiados por outras organizações, o que fazem com que aquela empresa seja única, porque ela tem responsabilidade social, ela cuida da questão ambiental, ela cuida da questão do pagamento dos impostos em dia, ela cuida de relação a respeito de normas setoriais do respectivo segmento no qual ela atua, e ela cuida também do bem-estar dos seus trabalhadores, do bem-estar dos seus empregados. Então, é muito importante que isso fique claro, que na hora de classificar os riscos, as empresas têm que começar fazendo o dever de casa. Qual é o dever de casa? Saber como seus colaboradores, de maneira, sendo cuidados pela empresa e tendo seus direitos preservados. E assim, a empresa pode também, de alguma maneira, calcular o risco de se estabelecer, né, de alguma maneira, estabelecer alguma política que vise a reduzir, tá, esses riscos, e com isso também haver uma vamos dizer assim, uma forma de minimizar também o dano colateral da empresa quando ela tem, porventura, que demitir alguém, quando ela tem que resolver situações de conflitos internos, e o compliance diz respeito a isso. Diz respeito a código de conduta, políticas internas, diz respeito, né, sobretudo, a classificação dos riscos. Os riscos podem ser de negócio ou riscos estratégicos, podem ser riscos de conformidade ou riscos regulatórios, podem ser o risco também operacional da empresa, né, o risco operacional que a empresa, ela, de alguma maneira, ela executa. Então, a Cacá Menezes está perguntando aqui quais são as regras, né, concretas. As regras concretas vão ser definidas na política de cada empresa. Por isso que é preciso que cada empresa tenha um departamento jurídico em fina sintonia com os temas relacionados à advocacia corporativa e, sobretudo, à advocacia consultiva trabalhista. Ou seja, sem esse know-how, ela não vai saber o que é que pega, né, para cada empresa. Então, cada empresa vai ter. Agora, claro que a gente vai ter um quadro geral. Eu costumo muito mostrar nos treinamentos, nas aulas, uma matriz de risco, no qual a gente vislumbra, numa planilhazinha, né? Quem salva a gente, né, Rafael? É a planilha Excel, né? Exatamente. Isso que eu ia falar. Não adianta nada. A gente tem até entrando... primeiro ponto, a ideia de compliance, ela passa para o empresário uma complexidade. Você destacou já desde o início 2 pontos, que são 2 pontos primordiais, inclusive que nós podemos utilizar até mesmo como uma forma de convencimento do cliente a adesão e a implementação de um programa de compliance. Por quê? Eu vejo muitos colegas batendo muito na ideia de redução de passivo, redução de custos, mas muito maior do que isso, o empresário, ele quer lucro. O empresário, ele tem o desejo de ganância. Então, a gente tem que trazer, e o compliance traz isso para ele, né? Ele vai aumentar a lucratividade, vai aumentar a produtividade, como uma consequência, sim, porque a empresa, ela vai ser uma empresa íntegra na sua essência e em todos os seus ramos de atuação. O que faz com que nós tenhamos colaboradores mais satisfeitos, que produzem mais e que geram mais faturamento para dentro da empresa. Só que isso, como você bem pontuou, e eu sempre também destaco para os meus alunos essa matriz de risco. Ah, Rafaela, como que eu faço uma matriz de risco?
tabela do Excel, se você não tem o programa, ou se a empresa, na verdade, não quer ter um programa ali específico que já cruza as informações e nos traz a matriz de risco, né? A matriz de risco, ela é formada com a probabilidade de ocorrência daquele risco. Então, quanto que aquele risco que a empresa está correndo é provável de acontecer? É muito, muito pouco, é médio, é alto ou é muito alto? Essas são as probabilidades. E aí a gente trabalha também com a consequência, né? Ou qual é o impacto do dano se este risco for... se a gente tiver que remediar esse dano, ou se ele vier a ocorrer, qual que vai ser o impacto também para dentro da empresa. E o impacto aqui, a gente analisa não só questões financeiras, o compliance também é ligado à imagem e à reputação da empresa. Então, muito aqui do dano não vai ter caráter financeiro, mas vai ter caráter, sim, ligado à imagem e à reputação da empresa. Como, por exemplo, a gente teve aí aquela questão do cachorrinho do Carrefour. Aquela questão é uma situação que gerou muito mais dano à imagem e à reputação do que propriamente um dano financeiro para a empresa a título do risco que ela correu. Ela poderia ter evitado? Com políticas de compliance, orientações dos funcionários, se esse é um problema recorrente, sim. E aí um outro ponto é iniciar essa matriz de risco, né? E quando a gente fala de gestão de risco, e você pontuou aí brilhantemente, a empresa tem duas possibilidades. Conhecendo os riscos, mapeando os riscos, ela tem a possibilidade de evitar o risco, ou seja, eu vou deixar de realizar aquele risco, ou ela pode trabalhar justamente com os pontos de redução, de minimização do risco. Ou ainda ela pode entender, aceitar o risco, trabalhar com esse risco e pouco se importar com ele. Mas ela tem a consciência da existência dentro deste risco, né? E tudo bem tabelado, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que a Rafaela tem um poder de síntese assim invejável. É isso que a gente tem que fazer, é minimizar o risco, dar uma visão com maior clareza para o empresário. O empresário tem que ter uma clareza na tomada de decisões, né? Ou seja, entrando já no aspecto mais prático da coisa, mas também mais técnico, a perspectiva de fornecer técnicas e procedimentos legais para identificar, mapear e controlar os riscos, corrigindo e prevenindo erros. Mesmo não sendo da área trabalhista, eu acompanho o trabalho que é da minha sócia, né, em relação à questão do risco trabalhista. Opino também, porque às vezes a solução que vai ser conferida para aquela questão que se apresenta na área trabalhista também se aplica a outros setores da empresa. São erros recorrentes de não informação, de não comunicação eficiente, né? Ou seja, de forma que quando você faz esse mapeamento, nos pilares do compliance, a primeira coisa é sempre contar com o apoio da alta administração. A alta administração nem sempre vai entregar o ouro, mas no momento que você faz o mapeamento, né, das rotinas de trabalho, como é que acontece de fato ali o trabalho da empresa, quais são os colaboradores, qual o nível, né, de mando, o nível de comando hierárquico que nós temos, como é a distribuição de tarefas, quem faz o quê, aí fica mais claro de quais são os riscos que aparecem. Então, nesse sentido, a gente pode corrigir e prevenir os erros, né? Eu acho que é muito importante isso que a Rafaela falou em relação ao dano reputacional. Isso aí vai ser uma consequência, eu acho que brutal para quem tem um programa de compliance. A distinção é clara. Quem não tem programa de compliance passa por uma crise como essa agora, não sabe nem o que é home office, né? E aí, por exemplo, como é que está a segurança da informação, né, o compliance digital, que já é puxando um pouquinho para a minha área, né? Mas não vou me estender nisso. Como é que está a segurança digital da galera que está utilizando o computador da empresa, está usando sua própria rede, seus próprios equipamentos, mas sem os cuidados aí em relação à tecnologia. Então, isso é um ponto importante para a gente identificar. Mas, e, sobretudo, Rafaela, é proporcionar mesmo às empresas orientação para a utilização de controles internos, tá? E ver os benefícios da prática, né? Enfim, em prática, a empresarial responsável. Eu acho que os ajustes contratuais, sobretudo para quem está falando hoje em contratos de trabalho e terceirização, tem que ser aprimorados, e aí ninguém melhor do que daquelas pessoas que atuam estritamente no aconselhamento, na orientação. Eu acho até que o advogado trabalhista que atua no compliance da empresa tinha que ter cargo de conselho de administração. Então, não é puxando a sardinha, não, mas é realmente uma responsabilidade grande, porque toda empresa é feita por pessoas.
Está todo mundo agora nesse dilema. Ah, os empresários vão quebrar, os trabalhadores vão perder o emprego. Gente, está todo mundo no mesmo barco. Se não houver uma colaboração radical e pensarmos no compliance trabalhista 2.0 para essa situação de crise agora, nós estamos perdidos, né? Estamos no mato sem cachorro. Exatamente. E além disso, não sei se a Rafaela quer comentar e também a gente já ir respondendo aqui o pessoal que está aqui falando. Sim. Então, assim, só fazendo esse comentário dessa gestão de risco, e daí também para a gente responder o pessoal, que acho que vai ser inclusive uma das dúvidas que tem ali, sobre essa matriz de risco. Antes da gente... quais são o passo a passo ali, os pilares do compliance, né, basicamente? Você bem pontuou a questão do suporte da auto-administração. Nem sempre esse suporte ele vai ser um suporte ali de 100%, né? Muitas vezes ele pode ser por parte do diretor, do presidente, do CEO da organização, mas não por parte dos gestores, que sim fazem parte também desse suporte da administração. Então, aqueles ali que têm um poder e uma relevância para dentro da empresa devem estar comprometidos, e muitas vezes vai ser necessário a gente fazer reuniões prévias, não só para entender a funcionalidade, mas para trazer para dentro desse suporte da auto-administração a consciência e a compreensão, porque aquela ideia de que o exemplo vem de cima, ela ainda também vale. Ela vem de cima e vem do horizontal também. Eu Exatamente. sigo o que o meu chefe faz, mas eu também sigo o que o meu colega de trabalho faz. Ou seja, a gente precisa de um suporte unitário. E esse suporte unitário a gente só consegue passar para dentro da empresa quando a gente tem o suporte lá de cima, porque é ele que vai irradiar essa cultura. Depois desse momento, quando a gente vai definir a matriz de risco, e aí na área trabalhista você pontuou, a gente precisa trabalhar com qual é a parte legal que a empresa está apoiada, Rabai, excelente. A gente tem que olhar para dentro da empresa. Em primeiro lugar, compliance não é um modelo que você entrega e que você vai vender para todas as empresas, ou que você vai oferecer isso para todas as empresas. Cada uma dessas empresas tem as suas particularidades. E aqui, vamos aproveitar o tempo que a gente fala justamente, o compliance, ele dá uma ideia que eu só vou aplicar numa grande empresa. Não, ele cabe sim para as micro e pequenas empresas, para as médias empresas, inclusive a gente vem aí na onda das empresas, do poder público, na verdade, exigir o cumprimento de um programa de integridade, e as empresas que mais licitam hoje com o poder público, numa pesquisa feita, foi justamente as pequenas e médias empresas. Não são as grandes empresas que tomam conta das licitações, mas sim as pequenas. E aí, a própria legislação 12.846 de 2013, ela já traz uma flexibilização no que diz respeito aos pilares, no que diz respeito ao processo de implementação para essas micro e pequenas empresas. Ou seja, eu tenho um programa simplificado que pode ser adaptado para dentro dessa empresa. Dentro desse mapeamento de legislação, na área trabalhista, qual vai ser o apoio aqui para definir até mesmo a gestão de risco? A gente vai ter o apoio das legislações, então, da legislação legal, CLT, Constituição Federal, ou legislação especial que é aplicada para dentro daquela empresa. Eu vou ter as instruções normativas e regulamentos normativos que são aplicados para a atividade daquela empresa, as normas coletivas, acordo e convenção coletiva, súmulas, orientações jurisprudenciais, a própria jurisprudência aqui analisando e os próprios contratos e regulamentos firmados pela nossa própria empresa. A gente não pode esquecer que o contrato e o regulamento interno, se a empresa já possui, a gente precisa trabalhar com ele como fonte dentro daquela empresa. Então, trazer isso, o que eu preciso mudar, o que eu preciso. E aí sim a gente faz essa matriz de risco, né? Essa definição de probabilidade e ocorrência. O risco, como eu falei, pode ser de ordem financeira, como pode ser só de ordem reputacional, como pode ser de ordem financeira e reputacional, né? Essa matriz de risco fica difícil de eu até, tô sem aqui para mostrar exatamente, mas ela é uma tabela em que vai ter ali os índices vermelho, amarelo e verde. Verde que eu estou tranquilo, pouca probabilidade de ocorrer com baixo impacto. Vermelho, muita alta probabilidade de ocorrência desse risco com grande impacto para dentro da empresa. E o amarelo certificando ali o médio impacto. Só que além dessa matriz de risco, ou para que essa matriz de risco ela comece a ser aplicada e trabalhada nesses processos de orientação para regulamentação dentro da empresa, a gente precisa trabalhar com outros fatores que são os outros pilares, que é o monitoramento,
a realização de auditorias periódicas e também a questão de ter um canal de denúncias e treinamentos. Se a gente não utiliza esses 4 pilares como ferramentas para um programa de compliance, corre o risco aqui da gente não ter um programa efetivo e que este programa seja simplesmente para inglês ver, como muitos falam, né? Isso aí. A Rafaela resumiu muito bem. Olha aí, tem já pessoal pedindo, né, para você disponibilizar uma aula sobre matriz de risco. O Ducati está falando aqui, matriz de risco, possível, provável e remoto, tanto financeiro como de probabilidade de direito material em caso passivo-ativo. Sim, né? Acho que é fácil de responder. Ele já está explicando. Aqui a gente tem a Cacá Menezes falando aqui, perguntando se a compliance não, a gente pode chamar o compliance ou a conformidade. A conformidade seria uma espécie de gestão de negócio de forma honesta e possa evitar riscos, minimizar risco e trazer lucros. É isso? Basicamente, sim. Aqui fazendo alguns comentários sobre situações concretas. E o Marcelo aqui fez um comentário interessante, as NRs também. No início da live eu estava falando sobre as NRs. Mas só complementando o que a Rafaela estava falando, né, assim, tem que se checar, em primeiro lugar, os elementos agregadores, tá, e necessários ao equilíbrio das relações trabalhistas, como eles estão sendo aplicados aí com a nova reforma. Né? Essa reforma veio para chacoalhar. E eu tenho notícia, pelo menos, em relação à Justiça do Trabalho, que houve uma diminuição crescente nas demandas trabalhistas. Em compensação, as empresas estão aquecendo o trabalho de consultoria interno para evitarem problemas de fiscalização com o MPT. As coisas agora estão sendo mais sérias. Sem muitas demandas trabalhistas básicas, o problema de fiscalização e de questões coletivas, que envolvem, né, muitos setores, eles passaram a ser mais recorrentes. Além disso, o trabalho do compliance é verdadeiramente nortear a empresa na tomada de decisões que vão representar um desembolso, às vezes emergencial, às vezes não previsto. E isso tudo tem que ser acompanhado de uma análise jurídica precisa. Como a Rafaela estava falando da matriz de risco, e algumas pessoas já passaram a dar alguns conceitos aí, eu vou falar para vocês apenas algumas definições, tá? Inclusive, de olho numa matriz, de olho aqui numa matriz. Infelizmente, a gente não consegue aqui passar, mas nas aulas tem, né? Nas aulas vão ter isso. Apetite a risco, a capacidade de risco e a tolerância de risco são uma linguagem que a gente utiliza para classificar isso que a Rafaela falou. Quando a empresa tem uma situação em que o risco operacional, o risco do negócio ou o risco estratégico, ele é muito grande, mas, por exemplo, por outro lado, um deles não tem um fator de impacto alto. Ou seja, o fator de impacto, a forma como isso vai acontecer na prática, não é tão relevante. E aí pode orientar uma postergação de uma decisão para o futuro. Mas, por exemplo, uma empresa que ela sabe que ela trabalha com, vamos supor, programadores de software, que são os empregados. E aí o dono da empresa ele resolveu contratar tudo por meio de PJ, tudo por MEI, criou lá. E aí ele tem outra empresa, ele compartilha aqueles funcionários, aquelas MEIs, trocando informações de um para o outro. Gente, você está trabalhando com o profissional mais educado que existe em termos de segredo da informação, segredo comercial, segurança dos dados, segurança do conhecimento. E às vezes você quer pagar R$500 para um profissional de TI que tem acesso a todo o banco de dados da empresa e ainda por cima você sacaneia o cara. Né? Além de tudo, você faz um subcontrato, utiliza o trabalho dele de forma cruzada em outra empresa. Então fica fácil de configurar fraude, simulação, grupo econômico. E aí é nessa hora que o consultor de compliance, o analista de compliance, o compliance officer, o advogado, vai fazer toda a diferença. Isso é o que a gente vai chamar de evento ou fator de risco, tá, pessoal? Estou aqui pontuando só algumas coisas aqui para não ficar também muito prolixo em relação a o que é cada um desses termos, o que significam esses termos, tá? Quando a gente fala de fator, evento e risco, é qualquer circunstância ou fato concreto que pode acarretar risco para a empresa. E o risco é um evento incerto, tá? Resultante da ocorrência desse fato ou circunstância, né? Mas assim que o principal elemento do risco é o impacto negativo. Então tem que se classificar se o risco ele tem uma alta carga de probabilidade e também em ocorrendo qual é o impacto. Isso aí a Rafaela sintetizou muito bem. Eu queria só chamar a atenção, Rafaela, para essa questão do impacto e da probabilidade, porque a probabilidade é uma expectativa, tá? Se não for bem calculado, você perde o timing. Então, o impacto tem uma probabilidade
que pode ou não se confirmar. Se por acaso houve uma predição que aquele risco demoraria a chegar, né, aquele evento demoraria a chegar, por exemplo, uma reforma legislativa que afeta completamente seus negócios, tipo a LGPD. Tem muita gente contando que a Lei Geral de Proteção de Dados não entra em vigor agora em agosto, né? Foi aprovado já um PL aí para prorrogar. Então, estamos nessa página agora, né, da discussão do PL da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a NPD já deveria estar em funcionamento desde fevereiro. Os PROCONs do Ministério Público, os PROCONs MP e alguns PROCONs municipais e estaduais, além do próprio MP, estão autuando empresas com base no CDC, né, e com base em jurisprudência, que não se coadunam com a política de privacidade, ou seja, que vendem CPFs, compartilham CPFs, porque isso é uma prática também abusiva, né? Então, se as pessoas não se preparam para a LGPD, pode ser que ela chegue antes mesmo dela entrar em vigor. Isso já aconteceu com farmácias. Nós temos relatos de farmácias, né? Temos casos célebres de farmácias que estão pagando aí 8 milhões de multa por estarem vendendo CPFs. Tá? Então, assim, o compliance, de uma maneira geral, não somente o compliance trabalhista, atuou de forma aí equivocada, né? Não conseguiu antever esse risco. E na área trabalhista, isso aí também fica muito evidente. Então, só complementando, tem que se evitar o risco, tem que se reduzir o risco, tem que compartilhar o risco. Em algumas situações, o risco pode ser compartilhado, né? Transferido para um terceiro ou para um seguro, um contrato de seguro. E tem que também se aceitar o risco, tem que assumir o risco também em algumas situações. O negócio só vai para frente com risco. Tem negócios que só crescem exponencialmente se tiverem riscos. A palavra, eu acho que talvez mais forte agora, a expressão mais forte nesse momento que a gente está vivendo, todas as empresas, Rafa, e aí eu deixo o debate para ti também tocar um pouquinho, né? Lembrando que, por exemplo, minha atuação no compliance, ela se dá muito em termos de due diligence. Eu faço muito due diligence de terceiros. As empresas que contratam a gente têm muito esse papel de due diligence terceiro e, em alguns casos, um due diligence interno, uma auditoria interna, que a gente pode também aprofundar um pouco sobre isso, como é o trabalho de investigação interna. Se aplica a qualquer empresa, inclusive também na esfera trabalhista. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é a palavra do momento, a expressão do momento, assim, que todo mundo está usando. Plano de contingência. Medidas de contingência. Isso daí, gente, é a cara do compliance 1.0. É a cara daquela pessoa que faz o gerenciamento de risco da empresa. Ninguém melhor do que alguém que trabalha com risco, que previne o risco, que calcula o risco e que sabe como contornar o risco. Então, o profissional de compliance está extremamente valorizado nas grandes corporações, nas pequenas e médias. Eles estão agora sendo descobertos e é um mercado muito frutífero para todos nós. Na área trabalhista, não tenho dúvidas, até por conta das mentorias que eu andei fazendo em 2018, 2019, esse ano eu não consegui fazer ainda, mas as mentorias de 2018 e 2019, muitos profissionais de respeito na área trabalhista pivotaram para o compliance trabalhista e hoje estão tranquilos atravessando aí essa tempestade, né? Mas é isso aí, eu acho que o nosso papel em termos de plano de contingência é fundamental. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Deixar aí as perguntas. Exatamente. Como você bem pontuou, e eu sempre falei para os meus alunos, até porque eu sou a advogada do consultivo e tenho como produtos do consultivo a auditoria e o compliance trabalhista. Hoje, por exemplo, eu não tenho preocupação nenhuma nessa crise que nós estamos vivendo, que é, sim, uma crise econômica também, diante de todas essas disseminações do coronavírus, em questões de clientes, porque os meus clientes já são meus clientes, a gente já tem uma atuação evidente que agora a gente faz um plano de contingência ou gerenciamento dos riscos das ações que estão sendo tomadas e adotadas, porque, por um outro lado, a gente tem que assumir esse risco neste momento, né? Esse é um exemplo, por exemplo, de uma situação em que a gente entende o risco e que a gente opta e escolhe por assumir alguns riscos por um bem maior, né? Ou seja, o conflito de uma manutenção do emprego, da manutenção do próprio faturamento da empresa, da continuidade dos negócios, nos fazem aqui assumir alguns riscos. E isso é inerente, né? Você bem pontuou, não tem como a gente trabalhar e depende da atividade, sem você ter essa assunção de riscos, né? Empreender já demanda riscos, né? Agora você tem que dimensionar o seu trabalho e dividir como vão ser esses riscos. Se evitar, se você vai minimizar,
se você vai trabalhar com ele, se você vai transferir, e aí na transferência a gente tem as questões de seguro até mesmo, de reclamatórias e uma série de ações que grandes empresas se valem dessa transferência de risco, então até mesmo para questões de indenização de assédio, enfim, ou se você vai trabalhar com esse risco, né? Agora, você pontuou algo que seria essencial aí falar. Esse due diligence de terceiros, né? Que é um momento que nós estamos vivendo, em especial, até onde que eu posso ir nesse meu controle e nos procedimentos de investigação. Porque eu vejo que muitas empresas acabam pecando ainda em trazer aqui essa investigação como uma investigação séria, como um processo que vai realmente ter um resultado positivo para dentro da empresa, que vai coibir essas práticas ilícitas ou ilegais que estão sendo praticadas dentro da empresa, melhorando toda essa cultura organizacional e trazendo seriedade. Muitas delas implementam canais de denúncias que são canais precários ou caseiros, como a gente fala, e o processo de investigação da mesma forma, né? É um processo, às vezes, mitigado, é um processo viciado, né? Então, acho que são dois pontos que a gente pode levantar, sim. Muito bom. Eu acho que, assim, nesse momento que a gente está vivendo, acho que o teu escritório, a sua consultoria, né, e as empresas para que você presta a consultoria, elas devem estar todas apreensivas e estão demandando muita dúvida, né, em relação, sobretudo, a essas medidas emergenciais da MP 927 e toda a polêmica que desencadeou. E no escritório também não foi diferente. Minha sócia parou tudo para estudar junto com a equipe trabalhista e nós criamos aí algumas diretrizes. Acabamos não publicando um e-book, como muita gente fez, ou orientações, apesar de termos reunido tudo num documento só, mas estamos oferecendo assistência jurídica gratuita para as pequenas e microempresas da região. Então, a gente, como é uma coisa que a gente já faz cotidianamente, a gente teve que parar para ajudar as empresas que a gente já faz ordinariamente o serviço, nós estamos também dentro de uma visão de responsabilidade social do escritório, e isso foi anunciado numa live, tem um post também que, se não saiu, está para sair, em que é o nosso compromisso da forma como a gente pode ajudar nesse momento. Exatamente esclarecendo as empresas que decisão tomar diante da situação no qual ela se vê obrigada a mandar um funcionário embora, reduzir, contingenciar o pessoal ou antecipar férias, todas as situações concretas que podem surgir aí para a empresa. Mas, pelo menos assim, a gestão de risco, ela inclui algumas etapas interessantes que eu queria falar, só para ficar bem esquemática a coisa, que é a identificação, a classificação, a avaliação da resposta ao risco. É uma avaliação concomitantemente. Também traz uma própria a resposta, né, em si. É aquela história de você ter um problema, ter uma questão levantada e ter também a hipótese que eventualmente resolve. O tratamento, que já é colocar em prática, né, o próprio compliance vai monitorar, como disse a Rafaela, essa situação em que as novas práticas são, né, de correção ou são preventivas, e esse monitoramento contínuo que passa a ser uma rotina da empresa. Então, muita gente tem dúvida a respeito da diferença entre auditoria e compliance, porque a auditoria é algo muito transitório, é algo pontual, enquanto o compliance é algo que tem que ser feito de forma contínua. Vai ter que ter um advogado novo no quadro, vai ter que ter um especialista de compliance. Não, mas é importante que as empresas contratem advogados que tenham nos seus quadros profissionais capazes de dar essa consultoria, ou que as empresas tenham no seu departamento jurídico alguém que possa fazer esse papel. Ou até mesmo um funcionário que tenha formação jurídica ou formação na área de administração. Compliance não é exclusividade do profissional do direito, tá? Isso fique bem claro. A gente trabalha aqui com questão de métricas, probabilidades, matriz de risco, mas é claro que quem consegue interpretar bem as normas, quem consegue interpretar com mais, eu diria, aderência temática, somos nós, profissionais da área do direito. E por isso que nós estamos aproveitando esse boom aí de oportunidades do compliance. Então, eu não tenho... Pessoal perguntando aqui se vai ter lançamento de curso. Eu acho que a Rafa já tem o curso lançado, o curso já está rodando e vai ter mais. Na verdade, até para esclarecer, no dia 2 de abril abre as inscrições, que inclusive tem uma aula bônus com o Rabai nesse curso, que é o treinamento avançado da advocacia consultiva trabalhista. Então, é uma honra contar com uma aula bônus aí do Rabai, justamente sobre compliance. A gente até tem que marcar, né? Falar sobre o histórico do compliance, a origem do compliance. Exatamente. Totalmente online. No dia 2 de abril, gente. Então, aguardem que próxima quinta-feira
vai ter a reabertura desse treinamento que tem aí, conta com a participação desse aula bônus, com quem é referência ou papa do compliance aqui. É bondade Como dos deixar... amigos, bondade dos amigos, tá? André Cabral é nosso parceiro aí do Time Thinkers e da Legal Mind Academy. Mas aí, Rafaela, esse curso está começando então dia 2 de abril, tá? Para quem está chegando agora, dia 2 de abril, é um curso de advocacia trabalhista, advocacia consultiva trabalhista, é isso? Exatamente, exatamente. Focado na consultoria, na auditoria e no compliance trabalhista aqui. O link do curso só vai estar disponível a partir do dia 2 de abril, gente. Então, quando terminar a maratona de lives, vai abrir as inscrições para o curso. Então, vamos continuar aqui, depois eu falo sobre essas questões. Em maio, provavelmente, a gente consegue lançar o nosso curso de compliance da Compliance Academy. O curso do Compliance, da Compliance Academy, ele já existe presencial e treinamento, mas a gente está fazendo a versão online. Infelizmente, houve um atraso na produção em decorrência da questão sanitária. Ou seja, a gente pensou que ia ter mais tempo no home office, lei do engano. Aqui o trabalho triplicou no home office. Então, vai demorar um pouquinho, mas acho que em maio ou junho vai saindo. Enquanto isso, vocês que são da área trabalhista e o pessoal em geral, que tem curiosidade sobre o tema, né? O pessoal que está pensando em migrar para a área trabalhista, eu vejo muita gente dizendo que foi a salvação da lavoura. Tá? Dizendo assim, sobretudo assim, as pessoas que tinham toda uma experiência acumulada no trabalhista e viram a coisa se transformando e disseram, para onde a gente vai agora? E aí o compliance trabalhista veio aplacar. A Rafaela já é referência porque, posso dizer, Rafaela, de todo o coração, de peito aberto, pode. Eu estava no fórum um dia desses, eu vou muito pouco ao fórum, porque eu sou mais in-house mesmo, sou mais corporativo, mas tive que despachar uma liminar urgente e encontrei um advogado jovem no balcão e ele disse assim, você é o Rabai, né? Eu falei, sou eu. Aí ele disse, eu te conheço por conta do curso da Rafaela Sionec, das lives da Rafaela Sionec. Ou seja, aqui em João Pessoa, eu sou mais conhecido por conta da Rafaela Sionec, tá vendo? Olha como você é autoridade. Até parece, fiquei até sem graça agora. Mas é verdade. Eu pensava assim que ele ia falar, foi seu aluno na faculdade X, eu vi o teu curso, tua palestra. Não, eu da Rafaela Sionec. Eu falei, a Rafaela já está conhecida no Brasil inteiro. Estourar. Obrigada. O pessoal aí do sertanejo. Estourar. A gente só não tá fazendo live que nem o Gustavo Lima ainda, né? Mas a gente chega lá. Eu tenho um desafio, me desafiaram já, sabia? Tem um advogado aqui de João Pessoa que ele é bem sisudo, ele é bem, posso dizer, engomadinho, né? Que ele não se ofende, não. E aí foi o desafio. O Rabai Disruptivo e o professor Rinaldo Mozales, a quem rendo minhas homenagens, que é bem comportado, bem comedido, podiam fazer uma live lá, Gustavo Lima, os dois aí, totalmente embriagados, né? Com bebida. Já separei minha garrafa ali. Boa! Só marcar a data. Maravilha. Mas a garrafa é um vinho, tá, pessoal? É uma garrafa de vinho com uma taça só. Olha o risco de produzir aí adversidades. Vamos voltar ao papo aí. Plano de contingência, due diligence. O que é que vocês querem saber? O que é que você acha, Rafaela, que é relevante nesse momento para o pessoal entender? Essa questão do due diligence de terceiros, né? Porque a empresa está vivendo um momento de paralisação e como que eu repasso, como que ficam essas questões de riscos com os contratos de terceiros, né? Sejam esses terceirizados ali que nós temos com trabalhadores efetivamente terceirizados e sejam também as questões do próprio trabalhador autônomo, que quando a gente faz gestão de risco de terceiros, a gente coloca os autônomos ali também dentro desse gerenciamento. Eu acho que esse é um ponto central aqui, então quem tiver mais perguntas também pode fazendo e a gente vai comentando sobre essa gestão de risco. Eu acho essa questão muito importante porque dentro da corporação já é difícil você classificar o risco e ver aqueles pontos críticos, né? Gerar um red flag, gerar um alertazinho ali vermelho dizendo, pessoal, tem que ter atenção a isso porque isso pode ocasionar um prejuízo material, reputacional. Pode ser um dano financeiro, mas pode ser um problema bem maior que pode consumir todo o patrimônio imaterial da empresa, o seu nome no mercado. E aí existem, obviamente, riscos que são insignificantes para um setor, mas para aquela empresa que lá na ponta, na cadeia produtiva, está adquirindo aqueles insumos, aqueles serviços, aqueles produtos da empresa, para oferecer ao consumidor final, pode se passar para um risco grave ou para um risco de média intensidade, um risco moderado,
até mesmo um risco elevado, até chegar num risco crítico. Imaginem agora como é que está a situação dos prestadores de serviço da saúde. No afã de quererem colaborar com a crise sanitária, podem dar um passo em falso e até se envolverem depois num escândalo, num problema aí de fornecimento. Vou dar só um exemplo. Empresas que funcionam conectadas com organizações sociais. As organizações sociais na saúde são essenciais, né? Tem regulamentação e lei, porém elas atravessam uma zona cinzenta em uma área muito perigosa, um terreno muito desconhecido, território desconhecido porque tem captação de recursos públicos. E as empresas que fornecem para elas podem ser envolvidas, né, podem ser arrastadas para dentro de uma crise por conta da falta de previsão, da falta de predição de qualquer falha técnica que pode acontecer. Então, o due diligence, para quem não sabe, é uma técnica no qual você fornecerá uma investigação, mas não apenas para a empresa que você trabalha. Você não vai apenas fazer checagem de documentação e checagem de fatos relacionados à empresa que você presta consultoria, mas para as empresas também, ou para os clientes, os fornecedores que se conectam com a empresa principal, para a empresa que você fornece. E você é totalmente independente para apontar erros na cadeia, né, de produção, na cadeia econômica, como, por exemplo, um fornecedor que ele tem más práticas de comércio, más práticas concorrenciais, más práticas consumeristas. Isso pode ocasionar aí um dano reputacional muito grande à empresa e, portanto, ela tem que se precaver quanto a isso. Então, o due diligence de terceiros é saber, sobretudo, por que o fornecedor, ele sabendo que existia ali um escândalo financeiro, uma fraude financeira, não atuou de forma preventiva a evitar a repetição e porque também não exigiu a reparação, não pediu desculpas ao público-alvo, não pediu desculpas aos seus clientes, né? não se reportou aquele problema como algo real. Pior de tudo é quando a pessoa finge que está tudo bem. Diz, não teve nada disso, vamos ignorar. Que assim, o consumidor hoje é muito exigente e ele sabe quem é fraude, ele sabe quem é fake, né? E aí a gente está vivendo a era aí, né, da autenticidade, a era da transparência, a era da accountability, a era pós-digital. Hoje em dia está todo mundo hiperconectado, todo mundo sabe o que acontece em tempo real. Então, independente do setor, o pessoal pega a câmera e filma. E aí eu deixo uma pergunta aqui para o pessoal. Vocês sabem o que tem em comum? O CEO da Audi, o CEO da Siemens, aquela gigante alemã de tecnologia, e o presidente da Guaraná Dolly, o proprietário da Guaraná Dolly, vocês sabem o que é? Você sabe, Rafaela? Você sabe? Eu vou responder não. Todo mundo com pulseirinha, né? Todo mundo foi preso, CEO de grandes corporações do mundo todo, por quê? Compactuaram com fraudes. Então, esse é o mundo que a gente vive. Onde é que está o príncipe da construção civil, né, do mundo, Marcelo Odebrecht? Né? Até pouco tempo atrás estava em prisão domiciliar, ainda está em prisão domiciliar. Mas, assim, o prejuízo é enorme para a empresa, para a corporação, para ele próprio. Todo mundo foi preso. O da Dolly, curiosamente, ele conseguiu provar sua inocência, tá? Então, de todas as corporações citadas aí, eu quero, né, prestar aí minha homenagem ao diretor da Dolly. Pode ter outros pecados, mas esse do processo em questão no qual ele foi preso partiu de uma denúncia infundada. Foi um informante que criou toda uma situação, né, uma fraude contábil do escritório contábil que gerou uma grande confusão aí envolvendo aí o dirigente dessa companhia. Mas o caso da Volkswagen, o caso da Audi, o caso da Siemens, gigantes alemães que são referência em reputação, foram exemplos aí notórios de que o tempo mudou. A gente pode dizer que hoje em dia o CEO está nu. Na era digital, o CEO está nu. Ele precisa estar muito bem assessorado por muita gente boa. É isso aí, Dolly Guaraná. Eu esqueci de dizer que é Dolly Guaraná, tá? Guaraná, Dolly, exatamente. Dolly não é ovelha Dolly. Exatamente, exatamente. E aí, já que nós estamos falando justamente desse due diligence, a gente entra dentro de um outro ponto, depois fazendo um link, que é justamente nos procedimentos de investigação. Aproveitando aqui o tempo que já nos está curto, falando sobre essa investigação, né? Como que a empresa, diante da ocorrência de um desvio, de conhecimento de uma fraude, de uma questão de assédio moral, enfim, de uma inconformidade, né? Diante da apuração dessa inconformidade, o que se deve levar em conta nesses processos de investigação e como que esses processos de investigação, eles
começam, como que a gente reporta, quais são os procedimentos internos que a gente tem dessa investigação? Muito bom. Eu acho que a principal questão, Rafaela, é reconhecer que há necessidade, em alguns casos, das investigações internas serem feitas por um corpo independente e outros por um comitê de investigação, um comitê de auditoria interna, que possa preservar ao máximo, né, vamos dizer assim, a transparência, a lisura do processo investigativo. Porque o processo investigativo, como eu acabei de falar no caso do Guaraná Dolly, pode ser também, gerar aí também um conflito, né? Pode gerar uma controvérsia que é uma denúncia fraudulenta. Então, a gente não pode simplesmente reconhecer admitir como verdadeira as acusações prestadas, por exemplo, por um denunciante, um informante, né? Um whistleblower, né? Um denunciante da corporação. Então, quem denuncia a corporação tem que ter provas. A maior parte das denúncias começam com um input do canal de denúncias, né? O canal de denúncias sempre é a principal barreira de proteção da empresa em relação a alguma fraude. Em alguns casos é conhecido pela imprensa. Temos aí episódios de empresas que fizeram a sua auditoria interna, o seu trabalho de casa, a partir de operação da Polícia Federal, sua operação da Polícia Federal bater na porta para se começar a fazer. E uma vez sendo iniciado o trabalho de investigação interna, é um trabalho muito bacana, porque você vai ter que ter independência para apontar ali os erros da empresa e vai ter que chegar para o dono da empresa e dizer, olha, foi seu familiar, foi seu filho, foi sua esposa, né? O senhor está envolvido aqui numa coisa que pode implicar a corporação e tem que se pensar além, tem que se pensar na pessoa jurídica, na perpetuação dos negócios. Então, tem que cortar na própria pele em algumas situações. Porque, assim, a lei, para quem ainda está muito fora da gramática da legislação anticorrupção, a lei ela prevê uma responsabilização, no caso de fraude, né? Eu estou falando especificamente no caso do Compliance 1.0, abstraindo um pouquinho do trabalhista, a lei prevê uma responsabilização objetiva. Tá? Então, havendo um caso de fraude, a empresa será responsabilizada independentemente de existir conivência por parte da diretoria, por parte dos seus representantes legais. Então, a alta administração da empresa ela vai sentir o peso, né, de uma série de sanções, que podem chegar a sanções pecuniárias, até 20% do faturamento bruto anual da empresa. Em algumas situações, isso representa realmente o fim da operação. O dano reputacional é incalculável, mas também a suspensão de uma série de benesses que a empresa tem e de condições que a empresa tem para continuar operando, especialmente em relação ao setor público. Então, a gente vive o quê? Acho que alguém está reclamando aí do som. Tá normal aqui. Tá normal? Beleza. Uhum. Então, clica aí no botãozinho. Acho que é um botão aí que está... Como diz o Gustavo Lima, clica no pitoco. Né? Clica no pitoco. Então, a grande questão é como fazer valer a autoridade das pessoas que fazem investigação interna. É um processo de auditoria, leitura de documentação, confrontação de números, tá? Apuração de algum eventual desvio e a indicação da fonte do desvio com os mecanismos corretivos. Então, a investigação, eu acredito que a investigação interna não tem mistérios. É uma área muito, eu diria, eficiente da corporação. É uma área muito eficiente também para o profissional que atua, tá? E tem que ser raiz, tem que ser o máximo raiz possível. Ou seja, tem que ter para a investigação começar, tem que ter um bom canal de denúncias em primeiro lugar. É como você falou, se o canal de denúncias é um e-mail do Gmail, você manda para lá, não tem investigação, parou por aí. Se é estruturada a forma como as denúncias são apresentadas, ou mesmo na ausência de uma denúncia filtrada pelo canal, uma denúncia que chega diretamente ao conhecimento público, a empresa tem que tomar a decisão de contratar uma consultoria especializada para que ela possa fazer uma varredura de todos os documentos, né? Uma varredura também de algumas interações indevidas com outras empresas, e aí entra o due diligence de novo. O due diligence entra de novo nessa parte de investigação interna, tá? Para se apurar, para se confrontar os números, né? Entrada e saída, os inputs e os outputs. E assim saber como foi o processo de tomada de decisões, quais foram as decisões equivocadas, os danos causados, a assunção do risco, a assunção do prejuízo, aliás, a assunção do prejuízo concreto, tá? E a correção para que eventuais desvios não ocorram novamente. Ou seja, o principal papel da investigação interna vai ser subsidiar quem está na gestão de risco, quem está na gestão de compliance, que a gente divide bem nesse termo, gestão de risco e compliance, tá? Gestão de risco e compliance é, sinteticamente, aí, a sigla é GRC,
Então, quando vocês olharem aí por aí, virem por aí, GRC já sabe que gestão de risco e compliance. Quem vai exercer esse papel de gestão do risco tem que estar muito bem assessorado em relação à investigação interna de fatos pretéritos, do que aconteceu no passado. Agora, se a empresa tem problemas com o setor público, aí, meus amigos, a situação complica bastante. Não houve a correção até então, não precisa nem de investigação interna, é correção. A investigação interna diz respeito a fraudes, maquiagem de números, não fornecimento a empresas coligadas, a empresas conectadas, a empresas que prestam serviço, fornecedores, e quando há também conflitos de interesses que geraram ali alguma espécie de interação indevida, então, no caso mesmo de fraude, e o risco que se concretizou. Quando o risco se concretizou, aí tem que se apurar efetivamente por meio de investigação interna. Exatamente. Não dá para falar muito sobre investigação interna assim de supetão, mas eu acho que é uma... o importante... É um dos pontos fortes. É um dos pontos, eu acho que é um dos pontos fortes que eu acho na atuação de quem está no compliance. Exatamente. E é muito mais, eu acho que esse é muito mais de fazer, né? Eu acho que esse é muito mais do fazer. Aí tem que ver na planilhazinha quais foram as ocorrências por dia, por semana, por faixa, né, de horário, né, dos profissionais envolvidos. É um trabalho meticulosozinho ali, planilhado, bem interessante esse trabalho. É um trabalho mais raiz que eu acho que existe dentro do compliance empresarial. Exatamente. E o importante, e até para sintetizar todas as questões de investigação, porque a gente não tem tempo de poder tratar como que a denúncia chega no canal de denúncia. Você falou algo muito importante aqui, essa gestão ser realizada por um terceiro, esse terceiro vai selecionar, esse terceiro vai filtrar essas denúncias e aí sim vai iniciar, se a denúncia for relevante ou não, se tiver relevância no que está sendo denunciado, vai se abrir ali, então, o processo de investigação. Esse processo de investigação também, como o Rabai pontuou, e faço questão de ressaltar aqui, não se tem culpados ainda. É importante, né? Na necessidade, quando você está fazendo a colheita de provas e há necessidade da oitiva, do depoimento ali daquele que está sendo investigado, ele tem ali a questão de presunção de inocência, que ainda que se trate de um procedimento investigativo extrajudicial, que ocorre internamente dentro da empresa, você tem que garantir esses princípios básicos, inclusive contraditório e ampla defesa, até se eventualmente, eu falo aqui mais para o trabalhista, isso for questionado em sede de uma reclamação trabalhista, para que este procedimento de investigação ele tenha a devida validade. Então, o cuidado não é só nos atos a serem realizados, mas quando eu realizar a investigação, quando eu for colher o depoimento, a forma como eu for questionar. Porque muitas vezes, o que acontece? As informações elas chegam para nós de uma forma tão concreta que a gente tem certeza que aquele empregado praticou aquele ato, mas... Vamos supor que a organização, a empresa, ela tenha no seu regulamento a prescrição de que eu preciso de um processo de investigação para uma demissão por justa causa, por exemplo. Nesse jeito, ela tem que seguir. Por mais que você saiba que o resultado vai ser a demissão por justa causa, você tem que garantir contraditório, ampla defesa, a questão da inocência, até que você decida, até que você dê a decisão final que seja demissão por justa causa ou não, né? É importante dizer que o processo de investigação, essa na questão do Dolly, ele foi para frente, gerou a prisão, mas depois ele foi inocentado. Mas dentro da empresa falando também, ele pode ser arquivado porque a denúncia não foi procedente, né? Então a gente tem duas fases, a relevância da denúncia para iniciar o processo de investigação e depois do processo de investigação, quando finalizado no parecer final, tem também o arquivamento, se realmente se investigou e não encontrou nada, não detectou nenhuma falha, e ainda a procedência daquela investigação com a consequência cabível ali, com a medida cabível, a depender da natureza, a depender do tipo de denúncia que foi feito, garantindo sempre a privacidade, garantindo sempre a intimidade, garantindo sempre o sigilo das informações, seja do depoente, seja das testemunhas, se houver a necessidade, das partes que estão compondo essa investigação, então do conselho investigativo ali que foi firmado para esse processo de investigação, tudo isso para dar justamente a importância e a relevância para esse procedimento para dentro da empresa, né?
E mesmo que a coisa seja insignificante, a simples constituição de um comitê de crise, de um comitê de auditoria interna, de uma investigação interna, coloca as coisas no trilho, tá? É um verdadeiro martelo de Thor, tá? Então, assim, na área trabalhista eu vejo muita questão de furto, tá? Vejo muita questão de desvio de verba, a questão envolvendo o trabalhador desonesto. Mas temos que prestar atenção que também tem muitos casos que se relacionam a roubo de informações confidenciais, a chantagem, sabotagem corporativa, e isso pode ter transversalmente a participação de empregados, mas também pode partir da própria administração. O que a gente vem vendo é que o nível, né, de sofisticação da fraude faz com que seja cada vez mais danosa à empresa, ou seja, os prejuízos são maiores e, consequentemente, seja possível rastrear, né? Porque só precisa também follow the money, né? Conspiração, também chantagem. Então, nós temos uma série de hipóteses. E as pessoas que fazem isso, quando elas estão no C-level, né? Então, se ferrou. A gente sempre tem uma brincadeira, né? Quem está na diretoria, C-level, também se ferrou. Porque os caras acham que são mais inteligentes que todo mundo. E aí chega a gente com um papo bem tranquilo, bem suave. E as coisas vão sendo desveladas, vai sendo descoberto. E aí o funcionário chega e diz, não, mas isso aí quem mandava foi o fulano de tal. Então, por isso que o agente compliance, o advogado, tem que estar nas entranhas da empresa. Não tem outro jeito. Tem que conhecer a estrutura da empresa para implementar o compliance. Exatamente, exatamente. Rabai, falei demais. Não, falou muito, assim, um conteúdo muito bom. É evidente que a gente tem 1 hora aqui contadinho, a gente não consegue aprofundar, né? Falar justamente verticalizar os temas, né? A gente pincela aqui os temas centrais e que são importantes, pelo menos para uma compreensão geral sobre o assunto de gestão de riscos e compliance. Mas quero agradecer mais uma vez aqui a live, mais uma vez a parceria, por ter cedido aí um espaço na sua agenda, que eu sei que está bem corrido nesse período aí, que teu escritório deve estar uma loucura também. Então, agradeço mais uma vez mesmo, meu amigo, por ter aceitado aqui, por estar aqui nesse horário do almoço, na agenda, enfim, muito obrigada mesmo. Conte sempre comigo, tá? E o pessoal que está entrando aí na live, só gente boa. Lígia Marrocos, um beijo. Pessoal, obrigado aí pela participação de todos. Fernanda Laíse, olha, tem uma turma aí que já é afiada no Compliance. Fernanda, inclusive, fez o curso do Compliance Academy. Foi da primeira turma do Compliance Academy. E bora fazer esse curso aí, hein? Um abração, pessoal. Obrigado, Rafaela, pelo convite. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Até. Obrigado, pessoal. Até logo mais. Até. Tchau, tchau.